Olá, boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe a todos, amém? Vamos falar hoje de um assunto simples e ao mesmo tempo meio que muitos não gostam de falar, né? Muitos não gostam de pregar sobre isso, sobre dízimos e ofertas, tá? Por quê? Porque é fácil a gente falar de dízimo, de oferta, mas pregar sobre dízimos e ofertas, olha, é difícil. É complicado pregar sobre este assunto. Se bem que dificilmente a gente vê alguém pregando sobre dízimos e ofertas, né? Como os pastores, as igrejas, na verdade, né? Evangélicas, dificilmente elas pregam sobre este assunto em geral. Por quê? Porque seria a mesma coisa que a Igreja Católica. Se o padre prega sobre imagens de escultura, ele vai se contradizer dentro da Bíblia. Porque a Bíblia diz que não é para adorar imagens de escultura. Então, se ele prega sobre este assunto, ele quebra a igreja no meio. Por quê? Porque ele mesmo está se contradizendo naquilo que ele vai falar. E muitas igrejas evangélicas também é a mesma coisa. Se for pregar realmente sobre dízimo e oferta, também vai se quebrar. Por quê? Porque vai se contradizer. Por quê que eu falo isso? Porque tem muita gente que prega, que fala sobre dízimo, sobre oferta, porém não vai dentro do assunto, a verdade. Mas dízimos e ofertas, ela não é da lei, é da graça. Tudo bem? Mas esse dízimo e oferta que é pregado hoje, pregado é modo de dizer, porque não se prega, né? Não se prega mais, na verdade. Mas esse dízimo e oferta que é falado hoje, não é nem da lei e nem da graça. É um dízimo inventado por muitos que não está na Bíblia. Esse dízimo, essa oferta. Porque se eu for pegar dízimo, se eu for pegar oferta dentro da palavra, eu vou ter que fazer conforme a palavra diz. E não segundo aquilo que eu imagino ser. Tá? O que eu estou falando? É que a Bíblia, eu vou dar esses nomes, tá? Para você entender. Existem 3 tópicos sobre dízimo, sobre oferta. Como assim 3 tópicos? Eu estou dando apenas como tópicos, tá? Porque vai além disso. Existe o dízimo e a oferta, né? Quando eu falo dízimo, estou falando de oferta, a mesma coisa, tá? Existe o dízimo que Deus não pede. Onde é que está escrito? Está em Gênesis e vai até Moisés. Esse é o dízimo que Deus não pediu. Existe o dízimo que Deus pede, que vai de Moisés a Jesus Cristo. Porque Jesus, quando veio ao mundo, ele veio no tempo da lei. Então ele tinha que cumprir toda a lei. Então de Moisés é o dízimo que Deus pede. Vem de Moisés a Jesus Cristo. E o dízimo que Deus entregou, que é do sacrifício de Jesus Cristo aos nossos tempos de hoje. Então, 3 tópicos. O dízimo que Deus não pede, o dízimo que Deus pede e o dízimo que Deus entregou.
O dízimo que Deus não pede é aquele pelo qual Abraão, Isaac, Jacó e demais profetas, irmãos, né, que a gente encontra antes de Moisés ali, toda aquela equipe toda, esses são dízimos que Deus não pediu. Eles mesmos entregaram a Deus, por livre e espontânea vontade. Caim e Abel, aquilo ali foi um dízimo e uma oferta. Não vou entrar em assuntos, porque não é disso que eu quero falar agora, do assunto, mas foi um dízimo e foi uma oferta ali. Né? Só vou dar um exemplo aqui. Abel, ele deu a sua primícia para Deus. E Caim deu alguma coisa. Não se importou. Então essa é só uma brecha que eu estou querendo dizer. Então começa daí. Aí vem Jacó, vem Abraão, né? Que Abraão deu, né? Seus dízimos, essas ofertas aqui, né? E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Então, Abraão deu. Deus não pediu. Então você vai encontrar isso, né, os dízimos e ofertas, enfim. Algo que Deus não pediu. Eles mesmos deram por livre e espontânea vontade. Deram por livre e espontânea vontade. O dízimo que Deus pede é o da lei. Mas existe algo ali que as pessoas não entendem. O porquê que Deus pede o dízimo. Eles acham que Deus está querendo dinheiro. Eles acham que Deus está querendo bufunfa, money, faz-me rir. Não, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Mas por que Deus pede então? Escuta uma coisa. Israel, o povo de Israel, eles estavam cativos. Sendo cativos, sendo aprisionados, digamos assim, sendo escravizados, eles não tinham tempo para mais nada, a não ser obedecer às ordens do faraó. Eles não tinham tempo de conversar direito com as pessoas, eles não tinham tempo de fazer amizades, eles não tinham tempo para nada, porque eles trabalhavam a vida inteira na dureza. E mesmo assim muitos deles ainda gostavam disso ainda. Infelizmente, né? Porque quando Moisés, né, tira eles do Egito, eles ainda falam ainda, né? Ah, que saudade nós tínhamos lá do Egito, né? Que comíamos cebolas e tal. Infelizmente tinha alguns ainda que ainda gostavam disso. Outros não, como hoje. Mas enfim. Então, esse povo, eles não tinham essa liberdade que nós temos hoje. Eles eram um povo com sangue nos olhos. Eles não tinham tempo para estar amando, respeitando os outros. Por quê? Porque não é fácil você levantar tijolos e levar a chicotada no lombo. E ainda dizer, tá tudo bem, tá tudo bem. Claro que tá tudo bem, tem que trabalhar forçado. Senão apanhava mesmo que nem cachorro. Então eles não tinham tempo nem para amar direito. Estavam ali, soltos, nas mãos dos seus inimigos. Aí o que Deus faz, né? Deus, quando manda Moisés, que dá toda aquela, né? Que você já sabe o que acontece e tal, quando ele faz a tenda, que ele manda trazer o dízimo e as ofertas. O que Deus está fazendo ali? Primeiro, na casa de Israel, né? As 12 tribos. Aí somente uma tribo, Levi, eles recebem, não as terras, mas o templo e aos redores da terra. Ou a tenda no início, né? E aos redores ali da tenda. Só onde é que está a tenda ali.
Só que já os demais, não. Os demais tiveram terras, propriedades. Então Deus fala, trazem os dízimos e as ofertas. Mas para que isso? Para que haja mantimento na minha casa? Amém? Só que a intenção de Deus era de alimentar um povo que estava ali trabalhando dia e noite para a obra. Eles não tinham tempo para lavrar, para plantar. Eles não tinham tempo para essas coisas. O tempo deles era oração, jejum. Era o tempo deles para com Deus, somente eles e Deus. Então, os demais irmãos, as demais tribos, tinham que trabalhar fora para trazer para eles poderem comer também. Para eles poderem beber alguma coisa também. Ou seja, o que Deus fez ali? Quando eu trago uma oferta, uma bênção para o meu próximo, eu estou sendo uma pessoa bondosa, amorosa, uma pessoa que se importa com o outro, uma pessoa caridosa. Então é isso que Deus estava ensinando aquele povo, a serem caridosos, a serem amorosos, porque eles não tinham isso lá na terra do Egito. Então Deus estava ensinando a eles a serem unidos. Deus estava ensinando a eles a ajudar o próximo, a amar ao próximo. Era só isso que Deus estava ensinando a eles a respeito de dízimos e ofertas. Porque eu plantando, poxa, estou plantando aqui de sol a sol, mas eu estou lembrando do meu irmão que é levita, que está lá no templo, que ele não pode trabalhar. Então, o que eu tiver aqui, eu vou levar para ele. Era só isso que Deus estava ensinando. Amor ao próximo. Por isso que Deus manda, trazem os dízimos, as ofertas, porque esse povo tem que comer. Você está entendendo? Só isso. Essa era a base do dízimo e oferta que Deus manda trazer a essa gente. Aos levitas. Era para os levitas. Aí o que fazia? Tanto os demais traziam as ofertas, a 10ª parte que Deus manda. Então eles trazem a 10ª parte para os levitas. E os levitas tiravam dali o dízimo dos dízimos, ou seja, eles também tiravam daquela porção o dízimo deles, ou seja, ninguém ficou impune, todos tinham que entregar dízimos e ofertas. Só que as ofertas deles eram diferentes daquelas do povo, que o povo trazia comida, trazia para a oferta deles era a 10% da parte deles para com Deus, mas somente aquilo que Deus realmente queria, que agradava a ele. Não era o tesouro, o dinheiro e tal, não. Isso aí servia até para fazer algum ornamento, alguma coisa assim, mas era alimento. Era alimento, era comida. Comida. Dízimo, na época, era mais comida. Comida. Aí hoje em dia as pessoas pregam, quando vão falar de dízimos e ofertas, eles querem trazer uma passagem de Malaquias. Tudo bem, Malaquias, mas ninguém usa o dízimo da lei. O cara prega Malaquias. O cara está pregando Malaquias. Só que não prega Malaquias o texto inteiro. Prega somente naquilo que aprove. Dízimos e ofertas, naquilo que lhe toca. Só que se for olhar o capítulo 1 e o capítulo 2, ele está falando de quem? Então preste bem atenção do que se trata do livro de Malaquias. E por que Deus pede aqui? Mas outra coisa que eu quero trazer em ênfase. E o dízimo que Deus entregou. Então você já viu que o dízimo que Deus não pede. Você já viu que o dízimo que Deus pediu, que é de Moisés a Jesus Cristo. E o dízimo que Deus entregou. Esse é o melhor de todos, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dízimo que Deus entregou. Por que o dízimo? Porque ele era o primogênito do Pai. Primogênito, o primeiro, o único. E oferta porque ele entregou a sua vida por todos nós. O dízimo e a oferta foi entregue aos homens. Agora vamos tocar lá em Malaquias.
Vamos ler, um pedacinho. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardaste, tomai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-se. Vou pegar essa sapatinha aqui. Trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro. Casa do tesouro, já não está falando do templo, é um espaço que havia no templo. Casa do tesouro, beleza. Segundo, para que haja mantimento na minha casa. Amém. Porque, como já foi falado, que eles trabalhavam, né, na obra e tal, eles não tinham tempo para trabalhar fora, então os levitas, os sacerdotes que estavam lá tinham que comer. Beleza. Mas, teu porém, né, que ele fala aqui, que ele fala, né, que eu abrirei as janelas dos céus. Se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal. Irmãos, o que ele está falando aqui é algo natural. Não é algo, um valor, dinheiro, cash, que você vai abrir as portas do banco, lá, sua conta lá e vai ver. Não. Simplesmente está falando de chuva. Só chuva. Deus vai abrir as janelas dos céus e vai mandar uma bênção sem medida. Ou seja, o que é essa bênção sem medida? Água. É água. Deus vai derramar uma chuva em cima da lavoura, porque eles plantavam. Aí Deus vai abrir as janelas do céu, vai derramar uma bênção, né? X, tá? E vai regar toda aquela terra, os campos deles. Aí o que acontece? As plantas precisam de água, elas vão nascer, vão crescer, e o povo vai colher e vai entregar para eles. Só isso. Chuva. Não é nada espiritual, não é nada. Não para de ficar espiritualizando tudo que vê. Para, não precisa disso. Temos que ser verdadeiro. Chuva. 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 E ainda fala aqui, né? Dentro das tuas portas. Deixa eu ver aqui. Dentro das tuas portas não poderá. Ah tá, eu estou em Deuteronômios agora, tá? Desculpa. Porque depois ele fala sobre os gafanhotos. Os gafanhotos não são aquelas coisas que vocês imaginam que são. Os gafanhotos simplesmente é um inseto que iria comer, né, a lavoura deles. Então Deus vai proibir isso aí, né? Que ele fala a respeito de besta e maldição, que está no livro de Malaquias, mais abaixo. Só que agora eu vou ler aqui em Deuteronômios 12:17. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo. Comer o dízimo? Olha só o que Deus está falando aqui. Comer o dízimo. Desde quando que eu como moeda? Desde quando que eu como dinheiro? É porque não era dinheiro. Porque não era moeda. Era comida. Dentro das tuas portas não poderá comer o dízimo do teu grão, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem dos primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos, que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem ofertas alçadas da tua mão. Deuteronômio está falando aqui. Vamos lá, Deuteronômio 26:12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro. Olha só, interessante. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Não é só para o sacerdote, para o levita, né? Para o órfão, a viúva.
aos estrangeiros, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Deuteronômio 26, 12. Interessante. Aí muitos falam assim, tá, mas peraí. É dízimo e oferta, é dinheiro. Tá, beleza. Sabe por quê? Porque todo trabalhador, ele é digno do seu salário. E agora? E agora? Como é que tu sobressai sobre isso? Ok, vamos lá? É fácil trazer essa passagem pequena, né? Só que não lê o resto que está escrito. Está escrito assim, ó. Pois a escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então tudo que o boi faz, um animal, um ser humano, enfim, tudo que ele faz é digno de ele receber. Simplesmente aqui está falando de justiça. Só justiça. Por que justiça? Porque se eu pegar essa passagem aqui, ó, todo trabalhador merece o seu salário, então eu estou falando de pecado? Sim. Se eu pegar essa palavra salário, estou falando de pecado, porque está escrito aqui, ó, em Romanos. Não, está escrito aqui, não foi Romanos. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse salário que está falando não é outro, não, é salário. O salário do pecado é a morte, ou seja, é justo. Você pecou, porque a Bíblia fala que o pecado traz a morte. Então é justo trazer a morte porque é errado, é pecado. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, é justo também você viver. Como existe a morte, como existe a vida. Então Jesus veio, morreu por nós e nos salvou. Ele fez justiça. Então é justiça que ele está falando aqui. Porque tudo que Jesus fez foi justiça. Porque ele é justo. O meu justo, diz a palavra. Então é simplesmente justiça. Então tudo que você faz na vida é justo você receber, independente do que seja bom ou ruim. É justo. Você plantou, você está colhendo. É justo. Então não me vê com churumela dizendo, ah, mas o salário, o trabalhador ele é digno do seu salário. Amém, glória a Deus, tá? Mas ele está falando de justiça, não está falando de dinheiro, que você tem que receber o salário. Não, está encaixado aí dentro também se você estiver trabalhando, como nos tempos de hoje. Mas é justiça, é justiça, só isso, nada mais. Ai, agora você não deveria ter falado isso pra mim. Falo mesmo. É justiça. Acabou. Ah. A gente está aqui como atalaia de Deus. Não como falso profeta. A gente tem que falar a verdade. Se quer fazer algo da Bíblia, então temos que fazer conforme. E outra coisa. A Bíblia fala de dízimo e oferta. Ah, beleza. Só que a Bíblia também diz o quê? Que o dinheiro, o dízimo, ele vai para quem? Para os levitas. Hoje em dia as pessoas ficam dizendo assim, ah, mas eu sou levita da igreja. Beleza? Se tu diz que é levita. Primeiro, que levita não é uma bênção sacerdotal. Não é uma pós que alguém coloca as mãos sobre você, ai, o Senhor me deu o dom de levita. Não. Levita simplesmente é alguém que nasceu da tribo de Levi. É só isso.
Só isso. Então, se eu nasci da casa de Levi, então eu sou um levita, só isso. Não é uma bênção, unção de Deus, não. É alguém que veio da linhagem da tribo de Levi, é só isso, tá? Então você não é levita. Aí você diz, eu sou levita, então tá. Então já que você quer dizer que é levita, ou a tua igreja tem levitas, então por que você, ao receber o dízimo e a oferta, por que você não entrega aos levitas? Por que você não dá esse dinheiro para o líder, que é da igreja, claro que ele vai receber, mas também não passa para o diaconato? Por que também não passa metade desse dinheiro também que recebe ao que toca, ao que louva o Senhor? Ah, mas eles fazem isso por amor, eles não fazem isso por dinheiro. Então por que eles fazem isso por amor e você não faz isso por amor? Por que você também não prega por amor? Não receba, não peça dinheiro. Ah, mas aí a igreja vai ver do quê? As pessoas que vivem de aluguel, elas vivem do quê? Elas não trabalham? Por acaso elas ficam pedindo dinheiro para as pessoas, os visitantes que vêm à sua casa? Você tem que ajudar na luz, hein? Tem que ajudar na água. Não. Convidou, eles vieram. Claro, não custa eu ajudar, contribuir. Beleza. Não custa. Só que eu não posso chamar isso de dízimo e oferta. Então dá outro nome para isso. Uma ajuda de custo para a igreja, beleza, glória a Deus, amém. Uma oferta para a igreja, beleza. Só que eu não posso chamar isso de dízimo nem de oferta. Por quê? Porque não é o que está dentro da Bíblia, os dízimos de hoje. Porque dízimo não é só dinheiro. Porque a Bíblia diz que é tudo que eu recebo. Então, se tudo que eu recebo, até um sapato que eu tiver é um dízimo. E se eu der um sapato como dízimo, ninguém vai aceitar como dízimo, vai aceitar como uma oferta, como uma doação. Ah, mas a igreja não vai pagar o dízimo e a oferta com um sapato. Então, se você não quer viver pela fé, então não abre uma igreja. Porque fé é daquilo que a gente não vê, mas a gente acredita.